Você já ouviu falar dos termos fé e obras? Bom, esses dois termos trazem muita discussão bíblica sobre o que é mais importante, o que vem primeiro, se é possível ter fé e não ter obras, ou ter obras e não ter fé. E aí isso vira muita confusão. Talvez você nunca tenha pensado sobre isso e tenha pensado, não é um assunto tão interessante assim. Só que ele tem mais a ver com você e com a sua fé do que você imagina. Por quê? Por mais que a gente não reflita sobre essa temática, ou seja, a gente não pare para pensar o que isso tem a ver com a nossa vida, isso tem a ver diretamente com a nossa vida e com como nós realmente somos ou não somos pessoas cristãs. Tiago, o livro de Tiago, ele também aborda essa temática. Ele aborda de uma forma muito interessante. Olha só o que diz lá em Tiago, capítulo 2, versículo 17 em diante. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé ou eu tenho obras. Você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. O que ele está querendo dizer aqui? Tiago está falando, olha, muitos dizem que a fé não precisa vir acompanhada de ações, boas ações. Obras aqui nesse sentido não é de construção, mas sim de atitudes que a pessoa tem. Boas atitudes, boas ações que a pessoa faz. E Tiago está falando, meus queridos, se você tem fé, mas não tem atitudes, não tem boas atitudes, atitudes que condizem com o evangelho, então a tua fé está morta. As obras, as atitudes, são um demonstrativo da fé da pessoa. Como dizer eu tenho fé, mas não ajudar o meu próximo, se o principal mandamento de Jesus é ama a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo? Como ter uma fé que não age? Faz sentido? Tiago está falando, não faz sentido. Mas também, Tiago está falando que não tem como tirar isso. Um tem obras e outro tem fé. Os dois. Não tem nada. Por quê? A fé sem obras é morta. E as obras sem fé de nada valem. Porque a única coisa que leva à salvação é a fé. Não as ações. Eu não faço boas ações, boas coisas pelos outros, para que Deus fique feliz e me dê a salvação. Não. Deus me salva pela fé. Tá, mas então onde que as obras entram nesse sentido? As obras demonstram, as nossas atitudes demonstram a nossa fé. Se eu tenho fé, se eu creio em Jesus, eu obedeço os mandamentos. É assim que funciona. Se a minha fé não mudou as minhas atitudes, então ela está morta. É isso que Tiago está falando. Por isso que isso tem mais a ver com a gente do que a gente imagina. E é uma longa discussão entre os teólogos. Fé e obras estão juntas. Não se dissociam, porque quem tem fé age, obedece a Jesus. E se você só tem as obras e não tem fé, você não tem salvação. Elas estão juntas. Um abraço para você e a gente se vê no nosso próximo devocional. Até lá!